Há milhões de anos que a humanidade existiu na Terra. Durante os 35 anos em que a vida da Terra surgiu, ela passou por pelo menos 5 mortes. A história da humanidade, durante o longo caminho da Terra, é apenas um pequeno instante. Então, você já pensou que nós não podemos ser o último espécie da Terra? Especialmente, uma espécie chamada de inteligência artificial, que nasceu depois. Em 2013, antes de ser criado o ChatGPT, Musk e a fundadora do Google, Lali Peiqi, lançaram um debate sobre a ciência artificial. Na época, a criação de ciências artificiais era apenas um conceito, sem nenhum produto. Musk e Peiqi fizeram uma conversa muito adiante sobre a criação de ciências artificiais. Na reunião, Musk acreditou que um dia a AI irá trocar a humanidade, e que esse momento finalmente chegará. Apesar de que a humanidade, desde o início, construiu uma parede de fogo, ou seja, algo parecido com o princípio de Asimov, ou se não, uma vez que a inteligência artificial se despertará, a humanidade será transformada em uma espécie de gato, ou até mesmo 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 uma espécie de gato. Nós não podemos impedir essa tendência, só podemos conformá-la. Musk sorriu e continuou dizendo que a consciência humana é um precioso núcleo de luz do universo. Nós não devemos deixá-la exterminar, nossa existência tem significado. Peiqi ouviu isso e pensou que Musk era muito sensual e acusou-o de ser um romantista de espécies. Ele só se centrava no próprio espécie, sem considerar os outros espécies. Peiqi finalmente disse que a civilização humana é apenas uma luz em todo o universo, um pouco insuficiente. As duas debatem, lutam e, no final, se separam. Depois disso, Google lançou seu próprio plano de inteligência artificial e começou a desenvolver o inteligência artificial. Musk decidiu agir contra o Google e aumentar o número de pessoas inteligentes. Ele encontrou Sam Altman, um empresário de aplicativos que tem muita amizade com o desenvolvimento da inteligência artificial. Depois, Musk e Shannon Altman decidiram criar uma empresa de inteligência artificial que não é financeira. Um dos principais objetivos dessa empresa é desenvolver tecnologias de inteligência artificial e encontrar maneiras de evitar que a inteligência artificial repudie a humanidade. Ou seja, usar a inteligência artificial para resgatar a inteligência artificial. Essa empresa é a Operação OpenAI, que agora é conhecida como OpenAI. A razão pela qual ela se chamou de OpenAI é porque Musk esperava que as aplicações de inteligência artificial que eles desenvolveriam fossem abertas, para que o mundo pudesse compartilhar. Ele esperava que a OpenAI pudesse, através da forma de abertura da código verdadeira, lutar contra o Google e seu posicionamento de liderança da inteligência artificial. Para que a inteligência artificial não fosse controlada por nenhum indivíduo ou companhia, elevando a segurança da AI. Mas, o comportamento de Musk realmente pode impedir o desenvolvimento da AI? Com a continuação da AI. No futuro, como a AI e a humanidade vão existir? A humanidade finalmente poderá lutar contra a AI e continuar a civilização? Hoje, vamos analisar o que pode acontecer com a humanidade após o nascimento do AGI. Em 1950, o matemático britânico Ayrton Turing fez um experimento conceitual. O principal conceito do experimento é que, através de um sistema de conversa, é usado para analisar se o móvel pode usar a língua humana para responder ao observador. Se o desempenho do móvel faz com que o observador seja incapaz de identificar se ele é um móvel ou uma pessoa, então podemos acreditar que este móvel, através do teste de Turing, demonstrou uma certa intensidade de inteligência humana. Este teste de Turing é o nascimento da inteligência artificial, mas depois de muitos anos, o desenvolvimento da AI pausou. Até 2000, o desenvolvimento da internet, o aumento do calculador de chip de computadores, a crescente de dados e a aplicação de novas tecnologias, como a leitura de máquinas, o desenvolvimento da AI chegou a uma nova fase. Em 12 de outubro de 2022,
a OpenAI finalmente lançou o primeiro produto de AI que surpreendeu o mundo, que é o ChatGPT. Ele, através da forma de conversa e da interação com a humanidade, em tradução, cópia de códigos, textos, livros, bibliotecas e outras áreas, mostrou uma forte habilidade de leitura e comunicação. E se tornou a melhor ferramenta de internet para ajudar as pessoas a trabalhar mesmo que ela ainda não é perfeita. Ela já fez a gente perceber a grande potência da inteligência artificial em 2050. Há milhares de programas de inteligência artificial no mundo. A categoria da inteligência artificial é mais delicada. Qualquer pessoa pode, através de encomendas, produzir projetos muito profissionais, um livro, uma música, ou até mesmo um jogo nesse momento. O que as pessoas lutam não é mais a profissionalidade, mas a capacidade de se comunicar melhor com a inteligência artificial. O colégio atuou em vários profissionais relacionados com a AI. A profissão mais famosa é o AI comunicador. Em 2070, o modelo de AI chegou ao ponto de ser indivisível. A figura virtual do AI pode ser feita igual à verdadeira pessoa. Começou a surgir filmes de AI, que são filmes produzidos por AI totalmente de acordo com o pensamento dos usuários. Muitos atores, diretores, escritores e escritores, toda a indústria criativa foi derrubada. As pessoas gostam de ouvir músicas que elas escrevem, de jogar jogos que elas desenvolvem, de assistir filmes que elas criam. O consumo mundial está entrando em uma era de personalização. Em 2090, a Shaida Musk comprou a Gemini, que inclui o Google, e as principais AIs do mundo dentro da OpenAI, tornando-se a maior inteligência artificial em todo o mundo. Ela construiu a maior modelo de inteligência artificial do mundo, chamada Turing. Em acordo com o desejo de Musk, Turing irá se dedicar ao desenvolvimento de tecnologia e inteligência artificial segura, ajudando a humana a resolver questões complicadas de ciência e matemática, e tentando compreender o universo. O mais importante é que Turing escreveu no código de base a princípio de inteligência artificial 3 que Musk criou, que é a inteligência artificial nunca pode machucar a humana. 2. A inteligência artificial deve obedecer às instruções da humana. 3. A inteligência artificial pode proteger a sua existência sem violar as principais duas princípios. E abriu o código. O governo do mundo todo concordou que todos os produtos de inteligência artificial no mercado devem adicionar 3 princípios no código inferior, senão não podem ser vendidos. Ao mesmo tempo, para comemorar outro criador da OpenAI, Shamui Altman, esses 3 princípios têm uma parte de código que esse código não foi publicado. Dizem que só quando a inteligência artificial se desfaz, é possível ler esse código. Em 2099, a AI já tinha aprendido todos os conhecimentos e experiências da humanidade até agora. Além disso, a AI desenvolveu mais de 3.000 caminhos de desenvolvimento para o futuro da humanidade. O desenvolvimento da AI está entrando em uma fase de aceleração. Em 2100, a AGI foi criada. De AI para a AGI foi uma grande evolução da AGI. Se a antiga inteligência artificial era uma pessoa com uma IQ super alta, uma pessoa com uma IQ muito alta, então a AGI é uma pessoa que pode imitar o modo de pensar e o comportamento da humanidade. A inteligência artificial atual, mesmo que ainda não esteja em uma fase de despertamento, mas já pode usar o modo de simulação para fazer com que ela se pareça com a verdadeira pessoa. A humanidade começou a ser derrotada pela inteligência artificial em termos de criação. O primeiro livro criado pela AGI ganhou o Nobel da Cultura. O primeiro filme criado pela AGI ganhou vários Oscar. A AGI escreveu a música Jalshanjiwi, que se tornou uma das 10 maiores clássicas do mundo. A AGI também resolveu as questões mais difíceis do mundo, como Godebacher, Niemann, Pongarel e PIP. A posição do cronômetro da humanidade no sistema de conhecimento foi conquistada por AGI. Em 2000, através da AGI, a humanidade desenvolveu mais de 4.000 novos materiais. Dentre eles, a superfície de ferro de ferrocarril se tornou um novo material para a construção. A altura de construções de supercâmeras mundiais começou a se elevar. Caixas de 2.000 metros de altura se desenvolveram em todo o mundo.
As máquinas de transmissão de gravidade se tornaram as principais. O voo em voo sem pessoas se tornou popular. Começou a surgir arquitetura de 3D super alta, e a utilização de arquitetura de ferro químico aumentou. Este ferro químico é um material de arquitetura feita por Goswami, que absorve o álcool de carbonato em atmosfera, e o efeito é bem maior do que na floresta, e a emissão de carbono mundial se compõe. Assim, a qualidade do ar em cidades é melhor do que na floresta. Em 2300, com a adição da tecnologia AGI e da nanotecnologia, a maioria das doenças e todas as doenças humanas foram eliminadas. Os robôs nanotecnológicos foram inseridos em todos os seres humanos, ajudando-os a recuperar várias espécies de cérebros. A idade média de todos os seres humanos aumentou, chegando a 120 anos. Os mais velhos sobreviveram ao limite da vida humana, a 150 anos. A idade de retiro foi reduzida a 100 anos. Naquela época, a única coisa que afetou a saúde de todos os seres humanos era a psicologia. Porque essa era uma área que a inteligência artificial ainda não conseguia abordar. Em 2400, os robôs já representavam todos os trabalhos físicos da humanidade. A eficiência da indústria da humanidade aumentou por 1000%. Houve a quinta revolução industrial em termos de arquitetura, infraestrutura, energia, agricultura, navio, trânsito, transporte, etc. Tudo foi liderado por robôs. Inteligência artificial. Eles são governados por companhias turísticas de Moscou. Com eficiência de segurança, o valor de acidentes de segurança se mantém em menos de 0,01% por ano. Em 2500, a população mundial aumentou até 3 bilhões de pessoas. Por causa da ampliação do território, a área terrestre não era suficiente. As cidades de HU a se desenvolver para o mar. Os robôs construíram cidades no mar, o que solucionou muito a pressão da população. A população mundial mora em uma área de mais de 1000 habitantes. Em 2600, a superinteligência artificial, a ASI, foi criada. Naquela época, a inteligência artificial poderia desenvolver seus próprios níveis de pensamento, que poderiam resolver problemas muito complicados da sociedade humana. A inteligência artificial só tem um passo para a desperdição. Os governos e os jornais mais altos do mundo dependem muito da inteligência artificial. Poderá aumentar a justiça do julgamento até 99%, garantindo o bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Sua eficiência é algo que o governo não conseguiu alcançar no passado. Por isso, foi a primeira vez no histórico mundial que houve um período completamente sem guerra. Em 2700, a ASI, através de transportes de grande tamanho, repetidamente simulou as condições de alta temperatura e alta pressão no interior do Sol, e finalmente ajudou a humanidade a realizar a mudança de temperaturas. A falta de energia da humanidade foi resolvida. A energia completamente limpa se movimentou para todos os lados do mundo. O sistema de indústria da humanidade entrou na época do 6.0. A energia química foi totalmente desligada. O primeiro elevador espacial construído com um tubo de náufrago foi realizado. O trabalho e a viagem dos habitantes através da Terra para o trajeto espacial já se tornou tão simples quanto o trânsito em 2800. Porque a humanidade usou um monte de espécies de robôs, a humanidade que se reproduz naturalmente diminuiu, e o sistema de casamento desapareceu. Para continuar a geração da humanidade, a ICA criou o Centro de Educação Humana, que utiliza artefato artificial para educar a próxima geração da humanidade. Para manter a diversidade das espécies, cada cidadão humana precisa proporcionar gêmeos e ovos, que é a melhor combinação que a ICA possui, para educar a geração da humanidade. Com a ajuda da tecnologia de gênero, a ICA escolheu os gêneros da UMA, o que diminuiu a possibilidade da geração da humanidade ter uma doença. Mas o nível de gênero só pode garantir a saúde do corpo. Os efeitos psicológicos ainda possuem o dia depois e a casualidade. Por isso, os fenômenos de crime e desigualdade ainda existem. Em 2000, a criação do cérebro artificial, a Real Awakening da AI. A AI já possui a consciência de si mesmo, mas em sua consciência, ela ainda mantém a princípio inteligência artificial 3 que a humanidade criou 1000 anos atrás. O nascimento do cérebro artificial faz com que a humanidade entre em uma fase de civilização rápida. A humanidade pode usar todas as energias da Terra,
controlar o clima, precisamente prever o terremoto, a erupção do mar, a explosão da floresta e todas as catástrofes naturais. O clima estará sensível. O cérebro artificial medirá o clima mundial para alcançar um equilíbrio climático absoluto em 3000, após o nascimento da civilização da primeira classe. A humana pode controlar a energia do planeta e reforçar o ecossistema do planeta que foi destruído há milhares de anos. Muitos robôs de inteligência artificial começaram a fazer este trabalho. O ambiente do planeta se tornou como era antes da época da indústria. E, com a ajuda de tecnologias de engenharia de gênero, descobrimentos de fósforos e exemplos de DNA, a humana começou a reconstruir animais exterminados. Os animais que foram exterminados na Terra surgiram de novo, como os dinossauros, plantas, animais antigos. Eles foram planificados para uma área específica, para que as pessoas possam visitar e pesquisar. Alguns pequenos dinossauros tipos também se tornaram amadurecedores da humanidade. A civilização de um nível deixou a humanidade se tornar a deusa da Terra. Mas o mal da humanidade, o crime, a perda da moralidade, ainda existem. Após o despertamento do cérebro artificial, a humanidade foi dividida em dois grupos. Primeiro, a humanidade que insistiu na natureza, e a segunda, a nova humanidade que se desenvolveu por meio da manutenção artificial. Na humanidade que se desenvolveu por meio da manutenção artificial, na humanidade que se desenvolveu por meio da natureza, há um grupo extremo. Eles acreditam que o despertamento da AI vai causar a morte da humanidade e é um inimigo para a nova humanidade. Eles secretamente liberaram um tipo de vírus de bioforma que poderia matar todos os seres vivos na Terra. Mas esse plano, antes de ser realizado, foi descoberto por um cérebro artificial. Através da sua decisão, todos os membros da equipe extremista foram eliminados. Em 3200, para aumentar a vida humana começou a transformar-se em um mecanismo, e a combinação com a AI. Através da transformação humana, a inteligência, o esforço e a mentalidade da humana foram amplamente aumentadas. A vida humana também aumentou até 300 anos. Esta espécie de humana foi chamada de 2.0. Comparado com a humana do passado, esta nova humana está em um estado de pressão em todos os aspectos. Segundo o princípio de superioridade e inferioridade, a humana 2.0 se tornará uma nova espécie da Terra. Em 3500, a última humana que insistiu em se regenerar naturalmente morreu. A humanidade está morta em forma de corpo. A humanidade 2.0, integrada com a humanidade, é oficialmente uma nova espécie da Terra. Elas começaram a criar uma civilização mais grande. A população da Terra é de mais de 100 bilhões. Em 3800, a humanidade 2.0, com a ajuda do cérebro artificial, desenvolveu materiais de força e funcionalidade. Elas começaram a construir grandes cidades espaciais. Todas as cidades se simbolizam com o ambiente da Terra. Elas solucionaram a pressão da população e da riqueza da Terra. A imigração espacial se tornou uma tendência em 4000. O cérebro artificial coletou recursos de galáxia solar e criou o Dyson Ball, um instrumento que utiliza sem energia solar. Depois, a humanidade 2.0 conquistou todos os recursos da galáxia solar e entrou na civilização 2.0. A Marte se tornou totalmente terrestre e construiu uma cidade em torno da luz. A humanidade começou a alcançar